comendo pão, velho? Tá cheio de pão, parece que tava rolando na padaria. Caralho! Eu vou conseguir. Nossa senhora. Chegou ali primeiro. Ah, vai, agora pode. Tá, vai. Cara, cada vez ele vai cuspir. Eu também tô achando que ele vai cuspir esse negócio, gente. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Olha essa porra mais de perto. Ai, quebrou! E ainda tem essa piscadinha. Oh my god! Oh shit, Marioli! Eca! Não, você comeu, não. Eu não aguentei não, velho.